Vamos ver qual foi a melhor temporada da história de cada time da Série B. Aquela temporada que você, torcedor, não se esquece, levantou a maior taça da história do seu time, foi a maior glória. Vamos ver quais foram as melhores campanhas de cada um dos times da Série B agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha. Seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara. Se inscreva no canal, estamos tentando bater a meta de 87 mil inscritos. A sua inscrição é a coisa mais importante desse canal, meu irmão. Você é a coisa mais importante desse canal. Então se inscreva, você clicou nesse vídeo, se inscreva, cara. A gente preza muito pela sua inscrição. Você é muito bem-vindo nesse canal. E esse é o vídeo certo para você se inscrever, meu irmão. Que é nesse vídeo aqui que a gente vai falar da temporada em que o seu time foi avassalador. Aquela temporada de glórias, aquela temporada que levantou a taça mais importante. E a gente vai falar também as melhores campanhas de cada time que está disputando a Série B nessa temporada. Ou seja, aquela temporada em que o time conquistou um título ou ficou na melhor posição da história na Série B de pontos corridos, tá? Frisando, vou considerar Série B de pontos corridos. Vamos começar falando de todos os times, vamos começar pela ordem alfabética, coisa clássica aqui no torcedorismo. Deixa sua curtida, tá? Deixa a curtida e o hype aí. Vamos começar pelo Amazonas, cara. Amazonas foi um clube fundado em 2019. O melhor ano, desde então, foi 2023. Com 4 anos de existência, o time foi campeão nacional, campeão da Série C e também foi campeão amazonense nessa temporada. Foi o ano de maiores glórias do Amazonas. Em 2024 fez uma boa campanha na Série B, primeira vez que disputou a Série B, mas, cara, ganhou um título nacional em 2023, né? Então a temporada de 2023 foi a melhor da história do Amazonas. E a melhor campanha do Amazonas foi em 2024 na Série B de pontos corridos, quando ficou na 11ª posição, fez 52 pontos naquela altura. O América Mineiro teve diversas glórias, né? Já foi decacampeão, ou seja, foi campeão mineiro 10 vezes seguidas, mas foi lá no iniciozinho da história do Coelho. Mas você, torcedor do Coelho, pode me corrigir aqui embaixo. Na minha opinião, a melhor temporada da história do América foi em 2021. Não teve títulos nesse ano, mas terminou na 8ª posição do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Conseguiu uma classificação para a Libertadores da América no ano seguinte. E aí eu vou juntar ali 21 e 22, né? Porque em 22 o time se classificou para a fase de grupos da Libertadores, né? Precisou da pré-Libertadores, eliminou o Guarani do Paraguai e o Barcelona do Equador. Pegou um grupo dificílimo, né? Na Libertadores tinha o Galo, Tolima e o Del Valle. Acabou não se classificando para o mata-mata, para as oitavas de final. Mas ainda em 2022, né? Terminou na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi um timaço. O Ademir, né? Jogava naquele time, Ademir, que depois foi pro Galo, hoje tá no Bahia. Um timaço do América. Foi, assim, disparado os melhores anos da história do América Mineiro. Um time que se destacou internacionalmente, inclusive. Na Série B de pontos corridos, a melhor campanha da história do Coelho foi 2017, quando foi campeão, num ano em que teve o Internacional de Porto Alegre disputando a Série B. O Inter ficou com vice e o Coelho foi o campeão. É a maior campanha da história dele na Série B. O Atlético é um time fundado lá em 1909, mas ficou muitos anos sem atividades. Em 2018 retornou essas atividades depois de 48 anos sem ter atividade profissional. Foi vice-campeão da Série C em 2024, né? Temporada passada. Então dá pra dizer que foi a melhor temporada da história do Atlético, 2024. Mas essa temporada pode bater o recorde, né? Tá fazendo uma boa campanha na Série B. Ainda não tem campanhas pra gente falar qual foi a melhor campanha na história da Série B, mas será nesse ano, né? Então o Atlético tá aí começando os seus passos, né? O Atlético Goianiense, cara, em 2021 fez a sua maior campanha na história dos pontos corridos, ficou na 9ª posição com 53 pontos e ainda havia sido campeão goiano também em 2021. Fez uma grande campanha na Sul-Americana também, tá? Venceu seu primeiro jogo internacional na sua história, venceu o Palestino, venceu o Libertad no Defensores del Chaco nessa mesma Sul-Americana, uma grande vitória, né? Nessa Sul-Americana do Atlético. Acabou invicto a primeira fase da Sul-Americana, mas eliminado na 2ª posição, porque naquela época só passava o primeiro colocado. E o Dragão ficou com 10 pontos e o Libertad fez 13 pontos. Mas foi uma grande campanha do Dragão. A maior campanha na história da Série B de pontos corridos foi em 2016, quando o Dragão foi campeão com 76 pontos em uma Série B que tinha o Vasco jogando e tinha o Bahia. O Vasco ficou em terceiro, o Bahia em quarto e o Dragão foi o campeão. O Atlético Paranaense, cara, pra gente encontrar a melhor temporada da história do Furacão,
É difícil, né? Ganhou a Copa Sul-Americana em 2018, ganhou de novo em 2021, ganhou a Copa do Brasil em 2019, foi vice-campeão da Libertadores em 2005 e em 2022. Mas, meu caro, 2001, o campeonato brasileiro que o Furacão venceu, foi campeão brasileiro e estadual. Aquele time era absurdo, tá? Naquela época, aquele ano, dava pra dizer que o time do Atlético Paranaense realmente era o melhor time do Brasil. Então, pra mim, essa foi a melhor temporada da história do Furacão em 2001, né? Era um time que começou com o Mário Sérgio, né, como treinador, mas aí o Geninho assumiu no meio do campeonato e disparou. Aquela época o Campeonato Brasileiro tinha pontos corridos, depois mata-mata, né? E aí no mata-mata eliminou São Paulo, eliminou o Fluminense na semifinal. E aí foi pegar uma final contra o São Caetano, foi campeão também, um timaço. Na história da Série B de pontos corridos, cara, a melhor campanha foi em 2012, né? O Atlético, é a segunda vez que o Atlético disputa nesse ano. Em 2012 ficou na terceira posição, fez 71 pontos, tá? Já foi campeão da Série B em 95, mas não era pontos corridos. Então, em pontos corridos, a melhor campanha foi 2012. O Avaí, né, 2009, cara. Pra mim, 2009 foi quando o time foi sexto colocado no Brasileirão da Série A. Meu irmão, se fosse hoje, estaria na Libertadores, tá? O Avaí, pra você ver o nível daquela campanha do Avaí, conseguiu uma vaga na Sul-Americana na época, né? E essa foi a melhor colocação de um time catarinense na história da Série A, tá? Do futebol brasileiro, contando até todas, né? Sem ser só pontos corridos. Em 2010, né? Depois foi até as quartas de final da Sul-Americana, chegou a eliminar o Santos, Emelec, caiu pro Goiás nas quartas de final, tá? Então foi uma boa sequência, foram bons anos. Na Série B, a maior campanha da história da Avaí foi 2016, foi vice-campeão com 66 pontos, ali naquele ano do Atlético Goianiense, ficou na frente de Vasco e Bahia. O Botafogo em 77 foi campeão da Taça Cidade de São Paulo, é como se fosse o primeiro turno do Campeonato Paulista, mas até hoje é a principal taça do Botafogo, inclusive venceu o São Paulo na final daquele ano ali. Então é a taça mais importante da história do Botafogo. 77 é o ano de glórias do Pantera. E a maior campanha da Série B de pontos corridos foi a 9ª colocação com 50 pontos em 2019. A Chape não tem como, né? Dá vontade até de chorar lembrando dessa temporada histórica de 2016, quando a Chape foi campeã catarinense e foi até a final da Sul-Americana quando houve aquele trágico acidente. Mas apesar daquele acidente, a Chape foi considerada a campeã da Copa Sul-Americana de 2016. O Atlético Nacional abriu mão de disputar aquele jogo e cedeu o título à Chapecoense numa das coisas mais lindas que eu vi na história do futebol, né? Muito poucos clubes fariam o que o Atlético Nacional fez, cedeu o título à Chape. Na Série B, a melhor campanha da Chape foi 2020, foi campeã com 73 pontos. CRB, dá pra dizer que em 2021 foi a melhor campanha a nível nacional, pelo menos, né, da história do CRB. Ele teve um recorde de pontos na história do Campeonato Nacional da Série B com 60 pontos, foi o 7º colocado. Então eu vou botar essa como a principal temporada do CRB, tá? O Criciúma, acho que sim, o time de 82 foi o melhor, tá? Que talvez o Criciúma já tenha tido. O time de 82 era muito bom, né? Chegou a vencer o Flamengo, né? O Flamengo tinha acabado de ser campeão do mundo em cima do Liverpool em 81. O Criciúma de 82 venceu, né? Só que, meu irmão, o time de 91 dá pra dizer que foi a melhor temporada, porque foi o maior título da história do Criciúma, né? Foi campeão da Copa do Brasil, aquele time comandado pelo Filipão, Luiz Felipe Scolari, venceu o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? Na verdade foi um empate no Olímpico em 0x0 e no Heriberto Rios foi 1x1. Não, foi 1x1 no Olímpico e 0x0 no Heriberto Rios, venceu com gol fora de casa. Então aquele time ali foi a maior temporada da história do Criciúma. Ele já foi campeão da Série B ali em 2002, mas em pontos corridos a melhor campanha foi o 2º lugar em 2012, com 73 pontos. O Coxa, cara, não tem outra temporada, né? Temporada de glórias foi 85, quando o Coxa venceu o Campeonato Brasileiro. Uma campanha surpreendente, né? Venceu o Bangu nas finais, no Maracanã, nos pênaltis. O Coxa tem ali a sua maior temporada na história, foi 85. Só que a gente precisa falar também ali de 2011, né? 2011 foi absurdo também, o time bateu o recorde de vitórias consecutivas no mundo. Foram 24 vitórias seguidas. Aquele time do Curitiba foi campeão paranaense invicto e chegou até a final da Copa do Brasil quando perdeu pro Vasco. Mas assim, se talvez tivesse vencido a Copa do Brasil, essa fosse a temporada dos sonhos do Coxa. Mas como perdeu a final, ainda deixa 85 aí na frente. Série B foi campeão em 2007 e em 2010. Mas em 2010 fez mais pontos, fez 71 pontos. Então a melhor campanha foi 2010. O Cuiabá em 2021
Foi a melhor campanha, né? Foi campeão invicto estadual, estava na Série A do Campeonato Brasileiro, ali fez uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou até vaga na Sul-Americana. Então foi a melhor campanha da história do Cuiabá. E na Série B, a melhor campanha foi em 2020, quando subiu na 4ª colocação com 61 pontos. A Ferroviária teve ali em 68 eu acho que foi 3º lugar no Campeonato Paulista de 68. Foi a coisa de mais expressão que a Ferroviária fez. Na Série B, é a primeira vez que ela disputa pontos corridos, né? Então não tem uma campanha pra gente olhar pra trás. O Goiás em 2005, pra mim, aquele time, cara, tem uma vaga no meu coração. Eu era criança e era um timaço. Foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. Pra mim foi a melhor temporada do Goiás, assim. Foi a melhor posição do Goiás na história da Série A de pontos corridos. Então, assim, foi o Luiz Chulapa, né? O Aloysio Chulapa jogava lá. O Arley, goleirão histórico, ídolo da torcida esmeraldina, também jogava lá. Então, foi uma grande conquista, né? Do Goiás chegar na 3ª posição do Campeonato Brasileiro, tá? Nos pontos corridos, a melhor campanha da história foi o título, né? O Goiás já foi campeão da Série B em 2012 com 78 pontos. O Novo Horizontino, né? Dá pra dizer que 2023 foi a melhor temporada da história, né? Time onde fez mais gols, onde teve mais vitórias, bateu na trave no acesso na Série B, né? Chegou a ficar com 63 pontos na 5ª posição, mas ainda assim a melhor campanha na Série B foi em 2024 com 64 pontos. O Operário Fantasma 2025 começou lindo, né? Sendo campeão paranaense, mas em 2015 também. Ele também foi campeão estadual, só que em 2018 ele foi campeão da Série C. Então, cara, um título nacional é o maior troféu da história do Fantasma. Na Série B, a melhor campanha foi em 2024, ano passado, quando brigou pelo acesso, ficou na 7ª posição com 58 pontos. O Paysandu não tem nem o que pensar. Melhor temporada da história do Papão foi 2002, cara. Meu irmão, não tem como discordar disso, né? O time foi campeão da Copa dos Campeões, conseguiu vaga na Libertadores, também tinha sido campeão da Copa Norte, então tinha sido bicampeão paraense. Assim, o time conquistou acesso para a Série A com o título da Série B, né? Então, assim, foi uma coisa assim de um ano absurdo. Tinha Yarley, Robigol, aquele time absurdo. Em 2003 jogou a Libertadores muito bem também, chegou a vencer o Boca Juniors na Bombonera, então foi espetacular aquela campanha. Na Série B, a melhor campanha da história do Paysandu foi em 2015, 7º lugar com 60 pontos na história da Série B de pontos corridos. Eu sei que o Paysandu é campeão da Série B, mas em pontos corridos a melhor campanha foi em 2015. O Remo, dá pra gente tratar a temporada 2005 como a mais marcante aí da história recente do Remo. Foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro, né? Teve ali a melhor média de público entre todas as divisões. Ou seja, a torcida do Remo Fenômeno Azul bateu o recorde de média de públicos em 2005 do Brasil. Foi a maior média de público no estádio, impulsionou o time a esse título aí, e o título da Série C veio. Foi um grande destaque. E em 2006 foi a Série B de pontos corridos com mais pontos, fez 46 pontos. Só que nessa temporada atual, né, o Remo deve passar por muito essa campanha. Vai ser a melhor campanha da história do Remo na Série B agora em 2025. O Vila Nova, né, tem 3 títulos da Série C. Em 96 foi campeão invicto, inclusive 2015 e 2020. Mas o time de 2023, cara, não sei, aquele que bateu na trave no acesso, né? Ficou com 61 pontos, fica na mente da rapaziada, né? Aquela foi a melhor campanha da história da Série B do Vila em 2023. Mas dá pra dizer aí que 96, campeão invicto da Série C, foi a principal campanha do Vila Nova, a campanha mais, assim, que chama mais atenção, né? Um campeão nacional invicto. O Volta Redonda tem na sua melhor campanha da história também um ano recente, ano passado, 2024, quando foi campeão da Série C, levantou o maior troféu da história do time da Cidade do Aço. E Série B de pontos corridos é a primeira vez que o Volta Redonda disputa. Comenta aqui embaixo, cara, pra você qual foi o time com a maior glória conquistada dentre essas melhores temporadas da história. Qual foi o time? Qual time conquistou a maior glória desse vídeo aqui? Se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Deixe sua curtida. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou!